E já agora quero saudar a todos aqueles que nos acompanham pela internet e também dizer, mais uma vez eu digo, já disse na semana passada por outras palavras, que vocês que estão ou que vão assistir agora o que se vai passar no estudo bíblico em si, não imaginam o que aconteceu antes. E antes estivemos a orar. E portanto, as pessoas nem sabem o que perdem por não estarem aqui. E eu estou a dizer aquilo àqueles que pensam que podem ficar em casa a assistir ao estudo bíblico e não virem. Que Deus possa abençoar a todos, porque há coisas importantes que se passam que não está gravado. E uma das coisas que também não está gravada foi que nós já estivemos a meditar na Palavra de Deus hoje à noite. E começamos por meditar em Daniel capítulo 9, os primeiros 6 versículos. E também não está aqui gravado. E por causa disso, e porque o tempo vai longo, porque estivemos a orar por muita gente, nós vamos ler apenas alguns versículos, que é na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, onde nós nos encontramos. Não vamos ler do princípio, mas vamos ler a partir do versículo 9, que diz que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. A mulher aprende em silêncio, com toda a sujeição. Não permite, porém, que a mulher ensine, nem que use da autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. Vamos ouvir o nosso irmão Alberto. Graças a Deus por sua palavra. Louvo ao Senhor por cada irmão neste momento importante de oração, comunhão, intercessão e estudo das Escrituras. Estamos estudando a primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, verso 11 e 12. A mulher aprende em silêncio com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem que use de autoridade sobre o varão, mas que esteja em silêncio. Você acha que o cristianismo talvez não funcione para você porque você já ouviu muitas mensagens, muitas aulas, aprende e parece que não compreende. Há muitas pessoas nesta situação. O que acontece então? Você sabia que aqui no Brasil existem por ano mais de 100 congressos, conferências espalhados por este enorme país? Muitas igrejas, denominações, exposições, congressos, palestras de todos os níveis. Muitas pessoas, grandes movimentos, grandes patrocínios. Uma máquina que movimenta o mundo evangélico. Mas parece que a igreja está atolada, afundando na lama da ciência, do conhecimento e não sai do lugar. O que acontece, então, sem contar conferências online, o que está dando o que falar? Pessoas cada vez mais que têm dificuldades em atingir o conhecimento da verdade, porque aprende, ouve, mas não aplica no seu coração. Provavelmente as pessoas estão com dificuldades para aprender. Eu não falo só mulheres que aprendem em silêncio. Obviamente, o apóstolo Paulo refere-se também aos homens que precisam aprender. Pessoas que estão cada vez mais insatisfeitas com sua vida, um sentido vazio na sua existência. Pessoas que estão sobrecarregadas de pecados e não querem admitir que tal é um pecado, um empecilho. Outras pessoas estão agarradas a luxúrias e tantos outros empecilhos que impedem a pessoa de conhecer a verdade. Por isso que estão aprendendo, mas não chegam ao conhecimento da verdade. Muitas pessoas que procuram este alívio nesse sentimento de culpa, pessoas que estão cada vez mais querendo se livrar de traumas da vida,
buscam na ciência, buscam soluções, porém não com tanta honestidade assim. O que nós podemos entender e ver, o que o apóstolo Paulo fala na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, no verso 3. Diz assim: haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichões, coceiras nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme a sua própria concupiscência, conforme os seus próprios interesses e desejos. As pessoas estão atrás daquilo que as pessoas, os doutores, têm a oferecer e principalmente aquilo que lhe agrada aos ouvidos. Mas a palavra de Deus muitas vezes lhe escapa. Muitas pessoas estão como Hebreus capítulo 5, lá no verso 12, mostra, bebês na fé. Bebês que só se alimentam de leite, uma mensagem superficial, se contentam com um salmo, uma mensagem de autoajuda, de automotivação, e ficam nessa mesma situação. Andando um pouco mais para frente, já citamos a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no verso 6, nós lemos que, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Preste atenção, quando ele fala sobre introduzem, a palavra no original dá o sentido exato de infiltrar-se sorrateiramente. Algo como que uma serpente chega sorrateiramente para envolver a sua presa. E nós sabemos por Apocalipse capítulo 12, lá no verso 9, que o diabo é essa antiga serpente que enganou Eva. E sorrateiramente envolve sua presa, de forma tão sutil que mal percebe a pessoa sendo envolvida no engano, porque tem traumas na vida, tem vazios, insatisfações, uma emoção cada vez mais sufocante e acaba sendo levada por falsos mestres que se aproveitam de situações assim, de pessoas vulneráveis, pessoas frágeis, que buscam seus interesses com outros mestres. Procuro então aliviar os seus traumas, as suas lutas interiores. Por isso que aprende e nunca chegam ao conhecimento da verdade. Pessoas que vão cada vez mais atrás de novidades. Você sabia que os gregos, Atos capítulo 17, quando Paulo chega em Atenas, quando chega naquela região, percebeu que estes gregos viviam sempre atrás de novidades. Hoje em dia as igrejas estão sempre atrás de novidades, novos lançamentos de livros, ou mesmo grandes pregadores que possam surgir com uma mensagem mais cativante, mais vibrante, envolvente e animada, inclusive. No livro de Eclesiastes, no capítulo 7, nós vamos encontrar lá no verso 29 que Deus fez o homem reto. Porém, eles buscam muitas astúcias, invenções, modas. E os homens estão sempre em busca de algo diferente, moderno. E não vão buscar na palavra de Deus solução para os seus problemas. É o que nós encontramos. Mas como chegar então ao conhecimento da verdade? Aprender em silêncio para chegar ao conhecimento da verdade. Primeiro que a pessoa, ela precisa ter uma correta condição de alma. Humildade, sim, pois o Espírito de Deus, o Santo Espírito de Deus, vai envasculhar, vai entender as intenções, as motivações que vai ao coração da pessoa. E assim ela vai chegar ao conhecimento da verdade, conforme João 16, verso 13 e 14. Quero destacar o Salmo 25, verso 9. Deus guiará os mansos, os humildes, em justiça, e aos mansos ensinará o seu caminho, a sua vontade. Portanto,
Muitas pessoas conhecem fatos da Bíblia, histórias da Bíblia, mas poucos conhecem, de fato, a palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Andamos aqui aos sinais uns aos outros. Às vezes é engraçado. A ver onde ficavam melhor. Mas uma boa noite a todos. E também quem nos ouve lá em casa. Saudações. Vamos então relembrar e reabrir a palavra de Deus em 1 Timóteo capítulo 2 e no verso, estamos a estudar sensivelmente verso 11 e verso 13, como temos estado a ler, e que, relendo, que diz: a mulher aprende em silêncio com toda a sujeição, não permite, porém, que a mulher ensine nem use da autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. E eu queria só relembrar, e vou tentar ser curto, mas queria relembrar algumas coisas nesta passagem, para nós termos em contexto, porque esta passagem, irmãos, e principalmente esta epístola, nós sabemos que esta epístola tem sido um resumo de certas coisas que Paulo tem relembrado Timóteo e que ele já tem ensinado. O exemplo que demos a semana passada, que foi 1 aos Coríntios, no capítulo 14, e quem tem mais ou menos uma noção da ordem das epístolas do apóstolo Paulo, sabe que a primeira epístola aos Coríntios foi antes da primeira epístola a Timóteo. E quem ler o capítulo 14 vão ter a noção acerca destas instruções que ele fala aqui. Ele aqui só resume. O apóstolo Paulo aqui, nesta passagem, ele só está a resumir algo que ele já falou mais em detalhe, ok? E então nós sabemos há outras coisas que podemos saber. Por exemplo, Timóteo, o que o apóstolo Paulo fala aqui, Timóteo já sabia, porque o apóstolo Paulo já tinha ensinado. Se não me engano, na segunda carta, primeira ou segunda carta, em que ele fala de que para o Timóteo ser um bom soldado, deixem-me ver. Sim, segunda epístola, capítulo 13, verso 10, que diz: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, o meu modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icónio e em Listra, quais perseguições sofri, o Senhor de todas me livrou. Então, Timóteo, quando o apóstolo Paulo escreve a primeira epístola, nada do que ele está a dizer a Timóteo é novo, não é um ensino novo que ele está a fazer, é algo que ele já sabia. Se os irmãos lerem a parte inicial, ou o primeiro verso da segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, e podemos ver no instante, lemos lá Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Então nós aqui dá para perceber logo que Timóteo já sabia de tudo isto. E o apóstolo Paulo, ao escrever, ele está também não só a resumir aquilo que ele já está a ensinar, como também são pontos que ele está a dar a Timóteo para que ele advertisse os Efésios, como nós lemos no versículo 3 do capítulo 1, Paulo rogou a Timóteo para ele ficar em Éfeso. Para quê? Para ele advertir a alguns que não ensinem outra doutrina. E então ele depois explana, e vemos aqui uma explanação e um resumo de certas coisas que ele tinha de pelo menos lembrar-se, para que eles não ensinem diferente. E esta questão do lugar da mulher na igreja, e curiosamente está ali um livro ali atrás de 22 páginas curtinhas, que fala do lugar da igreja, as igrejas em Éfeso estavam a começar a degenerar acerca, por exemplo, deste assunto, entre outras. Já vimos, por exemplo, no verso 8, em que Paulo diz que queria que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, saírem em contenda. Provavelmente o que estava a acontecer era exatamente o contrário, e se ele estava a referir isto para os homens orarem e orarem na igreja, é porque se calhar não estava a acontecer. E quando os homens calam-se, as mulheres começam a falar. Normalmente é assim. Normalmente em casa, e eu falo pelo menos pela minha pouca experiência de casado,
Normalmente quando eu estou calado é a Mila que está a conversar e fala. Quando não ela, normalmente é o Timóteo e o Joel. Mas isto para dizer o quê? Paulo está a reforçar estes pontos, que são pontos que provavelmente estava a acontecer exatamente o contrário. E ele estava, olha, quando fores lá, ensina eles, adverte-os, para eles não ensinarem outra doutrina. E no caso dos homens, os homens têm de orar em todo lugar, com mãos santas, sem ira nem contenda. Provavelmente estava a haver ira entre os homens e estava a haver contenda. Não é que fossem uns com os outros, mas estava a haver situações destas. E ele diz, não, os homens têm de orar, não podem ficar calados. Nestas situações têm de orar, e orar com mãos santas, sem ira nem contenda. Que acho que é difícil, quer dizer, nós orarmos com... os homens orarem com ira e contenda, acho que normalmente é mais um sinal de incredulidade do que outra coisa. Porque nós, quando falamos com o Senhor, certamente não é com ira nem contenda, porque sabemos quem Ele é e o conhecemos. Mas neste caso, eles estavam a mostrar estes sinais. E no caso das mulheres, exatamente o contrário. E é interessante nós vermos nesta passagem o apóstolo Paulo rogar para eles fazerem tudo isto, porque provavelmente estava a acontecer o contrário. E então nós vemos aqui, não é só o lugar da mulher na igreja, é o lugar do homem também na igreja. E normalmente nestes assuntos, o que é o lugar e o papel da mulher e do homem na igreja principalmente, a cristandade e o mundo em geral normalmente confundem tudo isto, fazem uma mistura. E é por isso que nós vemos chamadas igrejas em que as mulheres começam a dirigir, ou as mulheres começam a pregar, ou já há pastores, já muitas vezes ouvimos de pastoras, e eu passei por experiência de gente que eu conheço, que era exatamente esses os casos, em que havia pastoras, e eu conheci igrejas em que havia mulheres que estavam lá e que se diziam pastoras. Porquê? Porque depois a cristandade começa, e nós vemos isto, a influenciar-se por ideias no mundo em geral. E o mundo, no que toca a estes ensinos, não percebem, confundem coisas. Quando o apóstolo Paulo fala, no caso dos homens orarem na igreja e levantarem-se, e no caso das mulheres aprenderem em silêncio, e ele dizer que as mulheres não têm permissão para falar, as pessoas confundem isto, o lugar da mulher ou o lugar do homem, com direitos. E quando eu falo direitos, normalmente é os direitos, os chamados direitos humanos. Quando as pessoas pensam os direitos da mulher, pensam o quê? Pensam normalmente em normas que protejam a dignidade de todos os seres humanos. E normalmente quando pegam neste conjunto de normas e aplicam às mulheres, aplicam ao género, porque as normas acerca da dignidade, ela é independentemente do género, ou seja, todos os géneros têm os mesmos direitos, mas aqui na igreja e nestes assuntos não se referem a estes tipos de direitos. Aqui não há normas de dignidade, não há aqui normas em que todos os seres humanos são tratados iguais. Se há uma norma em que todos os humanos são tratados de maneira igual, seja homem ou mulheres, por exemplo, é acerca da morte. Se há coisa que nós sabemos é que a morte não quer saber de género. Toda a gente vai morrer. E todos nós sabemos que por causa do pecado, que também, se calhar, preocupa-se muito com os direitos humanos, é que o pecado está na vida de qualquer um. Seja na vida, tudo o que é homem ou mulher, sabemos que todos nós pecamos, porque a Bíblia diz que todos pecaram. Se todos pecaram, é homens e mulheres. Independentemente da raça, nacionalidade, etnia, sexualidade, todos pecaram. E então, normalmente, se há assuntos que tocam os direitos, normalmente são assuntos que até são maus. Mas aqui não tem a ver com assuntos. E há muito essa tendência das pessoas confundirem o lugar de cada um com direitos. Ou muitas vezes com necessidade. E às vezes acham que a mulher tem de pregar porque é uma necessidade da mulher o fazer. Ou porque acham que é razoável. Também confundem, às vezes, com capacidade. E dizem, há mulheres que têm mais capacidade que homens de ensinar. E então, isso não quer dizer nada. Eu, por exemplo, posso ter mais capacidade do que um dos ministros ou de uns políticos do Parlamento, mas isso não me dá a permissão para eu estar lá a gerir ou governar o país. Então, a capacidade não quer dizer que a pessoa tenha de estar num lugar, ok? Aqui, este caso, não tem a ver com isso. Há certamente mulheres mais capazes do que homens,
eu não ponho em causa isso, e acho que aqui não é o que está em causa, o que está em causa é o lugar de cada um. Nós temos um ditado, e que todos aqui certamente muitas vezes dizemos, que é cada macaco no seu galho. E aqui Paulo põe em ordem estas coisas. Cada um tem o seu lugar, cada um tem a sua função, cada um tem a sua permissão. E então não vamos aqui misturar, porque não é isto que nós vemos na palavra de Deus. É por isso que 1 aos Coríntios 14 diz que Deus é um Deus de ordem. Porque depois, quando começamos a misturar estes assuntos e a confundir direitos com coisas que não têm nada a ver com direitos, vai haver esta confusão. E então, não tem aqui, acerca deste assunto, convém não misturarmos acerca disto. Outra questão, por exemplo, e fazendo um pouco a continuação do que o irmão Alberto estava a dizer, é a parte de aprender em silêncio. E aqui mostra mais uma vez a aprendizagem da mulher na igreja, que tem de ser feita em silêncio. Mas não quer dizer que o do homem também não seja aprender em silêncio, certo? Porque quando vamos a ler 1 aos Coríntios 14, e podemos lá ver, e relembrar mais uma vez do que foi falado a semana passada. No verso 28, a partir do 28, nós lemos: se não houver intérprete, notem, se não houver intérprete, esteja calado na igreja. E notem, aqui o intérprete subentende-se que é homem, porque ele mais em baixo ele diz, no versículo 34, as mulheres estejam caladas na igreja. Então aqui pressupõe-se que o intérprete aqui seja um homem, ok? E então o homem também, supostamente, tem de estar calado, porque ele depois continua. Esteja calado e fale consigo mesmo e com Deus. E notem o que ele diz a seguir: falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas se o outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podeis profetizar, uns depois dos outros, para que o quê? Para que todos aprendam e todos sejam consolados, e os espíritos dos profetas estejam sujeitos aos profetas. Então, no que toca a aprender em silêncio, não é só a mulher, mas aqui, como é óbvio, ele está a referir num assunto que está a ser muito preciso no caso das mulheres. Provavelmente isso não estava a acontecer, mas não quer dizer que os homens também não tenham de aprender em silêncio, muito pelo contrário. E na parte do ensino, irmãos, e que era o que queria focar-me também, é que, à luz destas passagens, nós vemos aqui vários tipos de ensinos e de aprendizagens diferentes. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo fala nesta aprendizagem no capítulo 2 e no verso 11, ele aqui toca numa aprendizagem, deixem-me ver se eu não me enganei aqui nas minhas notas, é numa aprendizagem que está relacionada com... porque eu tenho aqui, peço desculpa, porque eu tenho a palavra. A aprendizagem aqui tem a ver com um costume, algo que eu aprendi, eu interiorizei, e então é algo que eu ponho em prática, ok? Este é um dos tipos de aprendizagem que eles falam aqui, que é as mulheres têm um hábito, e terem um hábito porquê? Porque já aprenderam. A aprendizagem que ele fala aqui, aprender em silêncio, é porque a mulher já tem este conhecimento, já está informada, já aprendeu, já sabe qual é a prática correta, e como sabe a prática correta, então acostuma-se, torna isso um hábito. E então quando ele fala aqui, a mulher aprende em silêncio, a mulher tenha o hábito, porque aprendeu, a estar em silêncio, ok? Isto mostra que se calhar havia mulheres que não tinham este hábito, porque também não tinham aprendido ainda o que era, qual é que era o lugar da mulher. E Timóteo já sabia. E Timóteo, Paulo, quando disse isto, olha, a mulher aprenda em silêncio, Timóteo já sabia. Paulo escreveu aquela primeira carta aos Coríntios, ele lá detalha o que é, então é isto que nós vamos reforçar e é isto que nós vamos pôr em ordem, vamos advertir que eles não ensinem uma coisa diferente. E então, esta aprendizagem aqui falada é uma aprendizagem que a pessoa sabe, interiorizou e torna isto um hábito. Daí nós estarmos a fazer os estudos bíblicos e estarmos a ensinar estas coisas para que possamos aprender e tudo isto possa tornar-se um hábito. É por isso que é que nós falamos, por exemplo, na aprendizagem da oração. É porque a oração, quando nós aprendemos a orar, isso tem de se vir a tornar um hábito, um costume nosso. E o ensino serve sempre para isso. Eu não vou aprender a fazer contas ou a ler
se depois não for o meu hábito fazer contas e ler, né? Se eu depois ao final do mês não sei quanto é que eu tenho dinheiro na conta, não sei fazer contas de somar e subtrair ou o que for, é porque eu não aprendi. Porque a aprendizagem serve para isso, para colocarmos em prática. Então, este é uma das aprendizagens. A outra aprendizagem, e acho que termino por aqui, depois deixo o outro tópico para a semana que vem, se Deus quiser, é a aprendizagem em que o apóstolo Paulo fala a Tito, na única epístola que ele escreveu, no capítulo 2, e no verso 3 a 5, que nós já conhecemos. Antes disso, peço perdão, que eu tinha aqui o meu marcador. O outro tipo de aprendizagem ou ensino é, nesta mesma epístola, 1 Timóteo, capítulo 4 e verso 13. Curiosamente, esta passagem, eu ouvi o Daniel Ferreira, lá nas Fontainhas, acho que foi nas Fontainhas que ele estava a ensinar acerca deste tópico, em que o apóstolo Paulo diz: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. A palavra ensinar, no grego, é uma palavra que quem está no teatro conhece muito, que é didascalia. E didascalia, para quem não sabe, eles normalmente quando os atores têm o guião, têm as falas, e a didascalia são normalmente instruções do que eles devem fazer. Por exemplo, eles estão a falar e depois tem lá a didascalia a dizer-lhes: olha, depois de falares tens de fazer esta expressão, ou vais ter com fulano tal, ou fins de qualquer coisa. E então a didascalia são instruções que eles dão de que o ator deve fazer, além da fala. Ou seja, o ator não deve só decorar uma fala, ele deve saber encarar o personagem e tem de saber estar. Ele deve ler o que é que o personagem, como é que ele é, a forma como é que ele está, como é que ele fala, como é que ele interage. E são a didascalia. E aqui a didascalia que Paulo mostra a Timóteo, certamente é a didascalia que Paulo já aprendeu de Cristo, já tinha aprendido e estava a aprender de Cristo. E esta didascalia que ele aprendia de Cristo era algo que ele estava a ensinar a Timóteo, ou seja, tu tens de viver assim, a forma como tu viste eu a viver, a forma como tu viste eu a ensinar, é isto que tu tens de fazer. E isto que ele depois escreve, acho que é 2 Timóteo, quando ele fala de ensinar a outros. Peço perdão, isto às vezes... deixem ver... Depois para a próxima, que é para eu não me confundir aqui nas passagens. Mas se não me engano, na segunda passagem, na segunda epístola, em que Paulo fala de ser um bom soldado. Aliás, não é de ser um bom soldado, estou aqui a misturar as coisas. É quando o apóstolo Paulo fala a Timóteo daquilo que ele aprendeu de Paulo, para ele ensinar outros, para que esses outros estejam aptos para ensinar os seguintes. E aqui a palavra emprega-se na mesma, a didascalia, ou seja, Timóteo tinha de aprender a viver como o apóstolo Paulo viveu, a ensinar da mesma forma, a não desviar-se do ensino que ele falou. E esta didascalia, que inclui o ensino verbal ou teórico com a prática, o modo de viver, estes dois ensinos eram o que ele tinha de passar aos outros e garantir que eles permanecessem neste ensino, seja o teórico, seja a didascalia, a forma de viver. É 2 Timóteo 2:2. 2:2, não é? Tinha passado por ela. 2 Timóteo 2:2, exatamente. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confio a homens fiéis que sejam idóneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Esta passagem, exatamente. Obrigado. E daí ser importante. Este é o outro segundo tipo de ensino. E o terceiro, que é o apóstolo Paulo, ao falar e a escrever a Tito, ele ensina relativamente às mulheres, porque muitos acham que as mulheres não têm de ensinar, mas Paulo aqui mostra que também há um papel da mulher, há um lugar da mulher no que toca a ensinar, que é Tito, na segunda epístola. Ele, a partir do verso 1, ele diz: tu, porém, está a dizer a Tito, e mais uma vez ele reforça isto, fala o que convém à sã doutrina, e ele ensina o que é a sã doutrina. Não, este aqui que eu estou a citar é Tito. Tito, capítulo 2. Diz segunda epístola?
Eu disse que não havia... Não, eu disse que não havia segunda, acho eu. Ou não? Não interessa. Não faz mal. De qualquer maneira, não há segunda epístola de Tito. E então ele diz: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. E ele depois segue e diz: os velhos sejam sóbrios, graves, prudentes. E curiosamente a palavra prudentes é a mesma palavra que ele escreve no capítulo 4, para quem for ali estudar ali o grego. Ele diz para que os velhos sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. E agora ele toca às mulheres. Ele diz assim: as mulheres idosas, perdão, semelhantemente, sejam sérias no seu viver, como convém, santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que o quê? Para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem os seus maridos e a amarem os seus filhos. E a palavra que está para ensinem é exatamente o que está aqui escrito. Ensinem as mulheres novas a serem prudentes. E este é o terceiro tipo de ensino, que é a prudência. E são estes três ensinos que nós vemos de formas diferentes na Bíblia e que mostra que também há um lugar de ensino no que toca à mulher. Os velhos também tinham de aprender a prudência, como certamente nós, quando vemos os velhos, ele diz: os velhos sejam sóbrios, as mulheres idosas semelhantemente sejam como aos velhos, como aos homens velhos, sejam sóbrios, graves, prudentes. E estas mulheres tinham de ensinar as mais novas a ser exatamente a mesma coisa. E ele depois pega e ensina todo o resto. Por isso, irmãos, que o Senhor nos ajude. De facto, aprender é em silêncio. Acho que é difícil aprendermos em conversa ou em confusão. E de facto aprender é silêncio. Todos nós temos de aprender em silêncio, temos de aprender os vários tipos de aprendizagem, a parte de aprender a praticar, aprender a tornar um hábito, o aprendermos por imitação pela vida, e a parte de ensinarmos também e ensinarmos com prudência. Que o Senhor nos ajude e possamos de facto continuar a estudar a palavra de Deus, que só por aqui, só pegarem na palavra e aprender, vão conhecer muita coisa. Mas que o Senhor nos ajude, porque de facto isto que nós lemos aqui é mesmo para nós aprendermos. Não é só nós termos conhecimento, mas é termos um conhecimento tal que isso se torne um hábito na nossa vida, seja a forma de estar, seja por exemplo em assuntos como na oração, seja ensinar ou aprender a prudência, seja em vários assuntos. A palavra de Deus é extensa, este livro de facto tem muito a ensinar, e tem mais a ensinar do que os direitos humanos, isso é certo, mas que o Senhor nos ajude e nos abençoe e possamos de facto aprender e aplicar. O nosso culto está terminado. Eu recomendo que depois de escutarem o estudo desta noite, voltem ao estudo da semana passada e ouçam também o estudo da semana passada. Eu gostei muito do estudo da semana passada em particular e gostei da intervenção a alto nível daqueles 4 irmãos que falaram, que foi o irmão Alberto, o Nando, o José, primeiro o José, depois o Nando, acho eu, e o Dário. Foi muito bom. E o que foi ali dito naquele estudo é para nós retermos e aprendermos. Foi muito bom. E foi muito bom agora também. E eu louvo o Senhor por isso. O culto está terminado. E não se esqueçam, orem sempre pelos que ministram a palavra de Deus.